Olá pessoal, tudo bem? Igor aqui, trazendo para vocês mais um vídeo da nossa série de dicas de cinesiologia e hoje nós vamos discutir sobre os tipos de movimentos. Então nós temos descrito na literatura 5 tipos de movimento. O movimento denominado como passivo, o movimento ativo assistido, o movimento denominado como ativo, o movimento ativo resistido e o movimento reflexo. Então nessa nossa aula eu vou explicar para vocês cada um desses tipos de movimentos. O primeiro deles, denominado como movimento passivo, é um movimento realizado em que o paciente não realiza a contração muscular. Ou seja, é quando o terapeuta realiza uma movimentação pelo paciente sem que o paciente contraia a musculatura envolvida naquele movimento. Como, por exemplo, se eu realizar pelo meu paciente movimentos de flexo e extensão de cotovelo, movimentos de flexo e extensão de joelho, ou até mesmo deixar o meu paciente nesse equipamento, no CPM, que é um equipamento que faz essa movimentação passiva contínua pelo paciente, nós denominamos esse tipo de movimento como movimento passivo. Então, movimento passivo é aquele movimento em que não há contração muscular e que para realizar essa determinada atividade, quem tem que fazer é o terapeuta ou algum equipamento específico. O segundo tipo, denominado como movimento ativo assistido, é aquele movimento que o paciente realiza, ou seja, existe contração muscular, só que muitas vezes o paciente necessita de um auxílio para conseguir concluir o movimento na amplitude total. Então, em alguns momentos da reabilitação, o meu paciente ele realiza uma determinada movimentação e no final, ou no início, ou em algum momento da amplitude, o paciente não consegue realizar a movimentação sozinho. E aí o terapeuta vai lá e dá esse auxílio para o paciente conseguir finalizar ou completar toda aquela amplitude de movimento. Então, a movimentação realizada pelo paciente, quando há um auxílio do terapeuta ou um auxílio de uma força externa, que pode ser um equipamento, é denominado então como movimento ativo assistido. O nosso terceiro tipo de movimento, denominado como movimento ativo, é aquele movimento que o paciente realiza sem auxílio do terapeuta ou de algum equipamento. Então, o paciente faz um movimento naquela amplitude máxima que ele consegue, ou na amplitude de movimento completa, sem auxílio do terapeuta ou sem auxílio do equipamento. Esse movimento ativo, para alguns autores, ele vem lá denominado como movimento ativo livre. Então, quando o nosso paciente consegue realizar já a flexo-extensão de joelho, em toda a amplitude de movimento, ele pode realizar essa atividade de forma ativa. E se ele faz sem auxílio de uma força externa, nós classificamos então esse movimento como movimento ativo ou movimento ativo livre. O quarto tipo de movimento é denominado como movimento ativo resistido. Então é como se fosse uma fase um pouco mais avançada de uma reabilitação ou até mesmo quando o aluno, o indivíduo, realiza um treinamento. O movimento ativo livre é aquele movimento que o paciente faz de forma voluntária contra alguma resistência, sendo que essa resistência ela pode ser mecânica ou manual. Então, o paciente, o indivíduo, quando ele realiza um movimento contra a resistência do terapeuta, eu denomino esse movimento como movimento ativo resistido. Se ele faz contra a resistência de uma caneleira, de um elástico, de algum equipamento da mecanoterapia, equipamentos de academias, etc., nós denominamos esse tipo de movimento como movimento ativo resistido, porque houve uma resistência imposta contra aquele determinado movimento. E o último tipo de movimento, denominado como movimento reflexo, é um movimento gerado de forma involuntária. Então, aquele movimento que o paciente realiza sem contração voluntária. Um exemplo clássico disso é o reflexo de retirada, quando você coloca o dedo ou coloca alguma superfície em algo quente e aí existe a captação daquele estímulo pelos termorreceptores, isso pode provocar uma contração involuntária para que você retire, por exemplo, a sua mão, o seu pé daquela superfície quente e não tenha uma queimadura. Esse tipo de movimento nós denominamos como movimento reflexo. Então, sempre que for realizado um movimento sem contração muscular voluntária, nós vamos denominar esse tipo de movimento como movimento reflexo. Então,
falamos hoje rapidamente sobre esses 5 tipos de movimento. Movimento passivo é o movimento em que o terapeuta ou algum equipamento realiza para o paciente, então não há contração muscular. Movimento ativo assistido é o movimento que o paciente realiza, tem contração muscular, mas necessita de um auxílio externo, que pode ser um auxílio de um equipamento ou até mesmo do próprio terapeuta. Movimento ativo ou ativo livre é o movimento que o paciente realiza com contração muscular voluntária, sem auxílio do terapeuta. Depois, o movimento ativo resistido, que é gerado quando nós colocamos alguma resistência contra o movimento do paciente, então tem contração muscular voluntária, ele vence, alguma resistência que pode ser uma resistência elástica, uma resistência mecânica ou uma resistência manual. E o movimento reflexo, que é o movimento realizado pelo paciente, porém com contração involuntária.